Você já se perguntou de onde veio o Necronomicon, o lendário grimório que permeia a literatura e o cinema de horror? O que faz dele um ícone tão intrigante e duradouro na cultura popular? Neste vídeo, vamos explorar a história e a origem desse livro misterioso, desmistificando sua influência na cultura e sua relação com mitos e lendas que moldaram a imaginação humana. O Necronomicon, embora fictício, carrega um peso significativo em sua narrativa, instigando a curiosidade de escritores, cineastas e entusiastas do oculto. Para estudantes de literatura e história, a compreensão desse conceito vai além do simples entretenimento. É uma chave para entender como um texto inventado pode afetar crenças e narrativas ao longo do tempo. Como ele se tornou um símbolo do medo e da busca pelo desconhecido. Ao longo deste vídeo, você será guiado por uma jornada fascinante que revela não apenas a origem do Necronomicon, mas também a sua evolução ao longo do tempo. O que começará como uma simples obra de ficção se tornará uma rica interseção entre literatura e mitologia. Prepare-se para descobrir insights que expandem seu conhecimento e oferecem uma nova perspectiva sobre o que significa explorar o sobrenatural na arte. Fique conosco até o final e mergulhe no universo do Necronomicon. Para compreender a importância do Necronomicon, é essencial começar com uma definição clara. Trata-se de um grimório fictício, uma obra inventada por H.P. Lovecraft, um dos mais influentes autores de horror do século XX. Lovecraft criou o Necronomicon como parte de seu universo literário, mas o impacto desse livro vai muito além de suas páginas. Ele rapidamente se tornou um símbolo de conhecimento proibido e um portal para o desconhecido. O Necronomicon, embora nunca tenha existido na realidade, é frequentemente mencionado em diversas obras de ficção, filmes e até jogos, gerando um manto de mistério ao seu redor. Sua importância na literatura de horror é indiscutível, pois exemplifica como a ficção pode moldar a percepção do que é sobrenatural. Além disso, o Necronomicon ressoa com temas universais, como a luta entre a razão e a loucura, e a incessante busca humana por respostas em um universo repleto de incertezas. Neste contexto, é vital entender que o Necronomicon é mais do que um mero objeto de curiosidade. Ele serve como um reflexo das ansiedades humanas e um lembrete de que o desconhecido pode ser tanto fascinante quanto aterrorizante. A criação do Necronomicon remonta ao brilhante, mas muitas vezes incompreendido, H.P. Lovecraft. Nascido em 1890, Lovecraft se destacou por sua habilidade em tecer histórias que capturavam o terror cósmico e a insignificância da humanidade diante do vasto universo. O Necronomicon, que apareceu pela primeira vez em seu conto, A História do Necronomicon, é um dos elementos mais intrigantes de seu vasto mito literário, inspirado por uma variedade de fontes, desde os antigos textos religiosos até a literatura gótica. Lovecraft formulou o Necronomicon como um compêndio de conhecimento oculto e sabedoria proibida. Entre suas influências estão autores como Edgar Allan Poe, cujas obras de horror psicológico e atmosferas inquietantes moldaram a escrita de Lovecraft. Além disso, Lovecraft foi fortemente influenciado por mitologias antigas, especialmente a mitologia mesopotâmica, que também desempenha um papel crucial na construção de seus deuses e seres sobrenaturais. O Necronomicon não é apenas um texto fictício, mas um símbolo da luta entre o conhecimento e a ignorância. Lovecraft frequentemente o usou como um dispositivo narrativo para explorar temas de medo, loucura e a fragilidade da mente humana. Ele construiu um universo onde o Necronomicon é um objeto de desejo para aqueles que buscam verdades ocultas, mas que frequentemente acaba levando à destruição. Essa complexidade da obra destaca como Lovecraft entrelaçou elementos históricos e fictícios para dar vida a um grimório que continuaria a fascinar e inspirar gerações. O Necronomicon é profundamente entrelaçado com mitologias que transcendem culturas e épocas, refletindo a preocupação humana com o desconhecido e o sobrenatural. A influência da mitologia mesopotâmica é especialmente significativa. Muitos dos deuses e entidades descritos por Lovecraft têm raízes em mitos antigos, como os deuses do caos e da criação. Essas referências não apenas embelezam a narrativa,
mas também criam uma rica tapeçaria simbólica que ressoa com a angústia e o desejo humano por respostas. Um exemplo claro dessa interseção entre mitologia e simbolismo é a figura de Cthulhu, um dos principais antagonistas do universo Lovecraftiano. Cthulhu é descrito como um ser cósmico adormecido, cujos sonhos podem influenciar a sanidade dos humanos. Essa imagem poderosa simboliza o medo do que não podemos controlar, o terror do desconhecido que habita nas profundezas do nosso inconsciente. O Necronomicon, então, serve como o veículo que conecta esses mitos e as realidades psicológicas dos personagens, trazendo à tona questões sobre a fragilidade da mente humana. Além disso, o Necronomicon representa o conhecimento oculto que, em muitas culturas, é visto como perigoso e proibido. A ideia de que certos saberes podem levar à loucura é um tema recorrente, refletindo o dilema de que o conhecimento pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O simbolismo do Necronomicon, portanto, não se limita a um mero grimório. Ele se torna um espelho das ansiedades e dilemas da condição humana, questionando a natureza do saber e as consequências de sua busca. A evolução do conceito do Necronomicon ao longo do tempo é um fenômeno fascinante que reflete a adaptação da obra de Lovecraft a diferentes contextos culturais e mídias. Desde sua introdução na literatura de horror, o Necronomicon passou a ser reinterpretado e reinventado por diversos autores e criadores, cada um trazendo sua própria visão e estilo para essa narrativa enigmática. A partir das histórias de Lovecraft, o Grimório se transformou em um ícone da cultura popular, frequentemente mencionado em filmes, séries de TV, quadrinhos e jogos. Nos anos 1960 e 1970, o Necronomicon ganhou nova vida com o movimento do horror psicológico e o surgimento do cinema de terror. Filmes como Reanimator, baseado em uma obra de Lovecraft, e a série Evil Dead, de Sam Raimi, incorporaram referências ao Grimório, apresentando-o como um objeto que convoca forças sobrenaturais e que pode levar à ruína de seus portadores. Essas representações ajudaram a consolidar o Necronomicon como um símbolo do medo do desconhecido, ao mesmo tempo em que o tornaram acessível a um público mais amplo. Com o advento da cultura dos jogos, o Necronomicon também encontrou um novo espaço de expressão. Jogos de RPG e videogames começaram a incluir o Grimório em suas narrativas, permitindo que os jogadores interagissem com sua mitologia e simbolismo de maneiras criativas. O Necronomicon se tornou, assim, um dispositivo narrativo que não apenas enriquece a trama, mas também permite uma imersão profunda nas temáticas Lovecraftianas. Essa evolução constante demonstra como o Necronomicon transcendeu suas origens literárias, tornando-se um elemento central da cultura contemporânea, que continua a instigar a imaginação coletiva. O impacto do Necronomicon na cultura popular é imenso e diversificado, abrangendo várias formas de arte e entretenimento. Desde sua introdução nas histórias de H.P. Lovecraft, o Grimório se transformou em um símbolo duradouro que ecoa nas vozes de criadores em todo o mundo. Sua presença é frequentemente sentida em filmes, séries, músicas e até mesmo jogos de tabuleiro, refletindo a capacidade da obra de Lovecraft de inspirar e cativar o público. No cinema, o Necronomicon se destacou como um elemento central em clássicos do terror. Por exemplo, em Evil Dead, de Sam Raimi, o Grimório é o catalisador que libera forças demoníacas, levando a consequências desastrosas para os personagens. Esse uso do Necronomicon não só trouxe uma nova dimensão ao gênero de terror, mas também solidificou sua imagem como um objeto de conhecimento proibido que deve ser evitado a todo custo. Além disso, outros filmes de terror e até comédias começaram a fazer referência ao Grimório, mostrando como o Necronomicon se tornou um ícone cultural reconhecido. Na literatura, muitos autores contemporâneos, como Neil Gaiman e Caitlin R. Kiernan, incorporaram o Necronomicon em suas obras, reinterpretando suas lendas e ampliando seu significado. Essa adaptação contínua demonstra a flexibilidade do conceito,
permitindo que ele ressoe com novas gerações de leitores. Além disso, o Necronomicon encontrou seu caminho em jogos de mesa e videogames, como Call of Cthulhu, que permitem aos jogadores explorar seus mistérios e se confrontar com as entidades aterrorizantes que ele evoca. O Necronomicon não é apenas uma referência. Ele se tornou um dos pilares que sustentam a narrativa do horror moderno, conectando diversas formas de expressão artística. Desmistificar o Necronomicon é fundamental para separar a ficção da realidade e entender como um livro inventado por H.P. Lovecraft se tornou um símbolo tão poderoso na cultura popular. Muitos mitos cercam o Necronomicon, levando a uma percepção errônea de que ele é um verdadeiro grimório oculto, capaz de invocar forças sobrenaturais ou oferecer conhecimento proibido. Essa confusão é alimentada pelo próprio Lovecraft, que habilmente entrelaçou detalhes fictícios com referências a textos históricos e mitológicos, criando um efeito de autenticidade. Um dos equívocos mais comuns é a crença de que o Necronomicon tem raízes em tradições ocultas reais. Na verdade, Lovecraft criou o livro como parte de um universo literário, e sua obra é uma amalgamação de várias fontes de inspiração, incluindo textos antigos e mitos, mas não um documento histórico genuíno. Ao abordar o Necronomicon como uma criação puramente ficcional, podemos apreciar seu papel como um veículo de reflexão sobre os medos e ansiedades humanas, sem cair na armadilha de acreditar em sua veracidade. Além disso, a popularização do Necronomicon em diferentes mídias contribui para a perpetuação de certos mitos. É importante que o público desenvolva um olhar crítico sobre o que consome, questionando as representações e discernindo entre a realidade e a fantasia. O Necronomicon, então, deve ser visto não como um manual para o oculto, mas como uma rica metáfora que explora a fragilidade da mente humana e o desejo insaciável de compreender o desconhecido. Essa compreensão mais profunda nos permite apreciar a obra de Lovecraft como uma contribuição literária, ao invés de um texto que oferece soluções para a busca do conhecimento. Ao longo deste vídeo, exploramos a história e a origem do Necronomicon, uma obra que, embora fictícia, deixou uma marca indelével na literatura e na cultura popular. Desde suas raízes na imaginação de H.P. Lovecraft até sua evolução como símbolo do medo e do desconhecido, o Necronomicon serve como um espelho que reflete as ansiedades e os dilemas da condição humana. Através de nossas análises, desmistificamos a ideia de que o Necronomicon é um grimório verdadeiro, revelando-o como uma construção literária rica em simbolismo e significado. É fundamental reconhecer que o Necronomicon não é apenas um artefato do horror, mas um convite à reflexão sobre o conhecimento, a loucura e a busca humana por respostas. Ao entender sua interseção com mitologias e a cultura popular, ganhamos uma nova perspectiva sobre como histórias e mitos moldam nossas percepções e experiências. Convidamos você a continuar explorando essa fascinante interseção entre literatura e mitologia, ampliando sua compreensão do que realmente significa mergulhar no desconhecido. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Esperamos que você tenha adquirido novos insights e apreciado a profundidade que o Necronomicon oferece à discussão sobre a literatura de horror. Fique atento para mais conteúdos que exploram temas igualmente intrigantes. Chegamos ao final da nossa jornada pelo universo do Necronomicon e esperamos que você tenha encontrado insights valiosos sobre a interseção entre literatura e mitologia. Se este vídeo despertou sua curiosidade, não hesite em compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. O que mais te intrigou sobre o Necronomicon? Você já leu alguma obra de H.P. Lovecraft? Quais outros temas relacionados ao horror você gostaria de ver explorados em nossos próximos vídeos? Além disso, se você aprecia conteúdos que desvendam mistérios literários e culturais, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Estamos sempre em busca de temas que alimentem sua curiosidade e expandam seu conhecimento. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração do Necronomicon e sua rica tapeçaria de simbolismo e história.
Sua participação é fundamental para criarmos uma comunidade engajada, onde possamos compartilhar conhecimento e discussões significativas. Continue sua jornada literária e esteja sempre disposto a explorar o desconhecido. Afinal, a busca pelo saber é um dos maiores desafios e prazeres da vida.